Bem-vindo, Urian. Gostaria de começar nossa conversa falando sobre essa guerra interminável entre Rússia e Ucrânia. Na madrugada, o Kremlin fez um dos maiores ataques aéreos contra o solo ucraniano, mesmo com a nova rodada de negociações pela paz marcada para amanhã e quinta. Como é que isso pode ter minado as negociações? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. O que eu vejo aqui é que a Rússia está lançando aí em plena onda de frio o maior ataque de mísseis desde o do começo desse inverno. Então, foram 71 mísseis, 450 drones, sendo que 300 deles eram Shaheds. E vale a gente ressaltar também que no dia 1º de fevereiro, a Rússia ela chega a atacar também uma maternidade. Uma maternidade ali na região de Zaporíjia, que é aquela região onde está localizada a maior usina nuclear da Europa. Então isso deixa bastante claro esse modus operandi da Rússia. Ela não está disposta à paz, ela está dando sinais, está dando migalhas para o Donald Trump para manter o Trump interessado em uma discussão, para mostrar que o problema não é ela, para mostrar que o problema é a Ucrânia, enquanto ela de fato ela faz esses ataques que têm como objetivo aterrorizar a população ucraniana, para que os ucranianos eles pressionem o governo a aceitar aquelas demandas maximalistas russas que não mudaram desde o começo da guerra. Então, não vejo que isso possa interferir nas negociações da paz, até mesmo porque eu vejo que essas negociações, elas são, na prática, uma maneira dos dois lados mostrarem disposição para o Donald Trump de que eles estão abertos ao diálogo. Mas não há nenhum tipo de avanço concreto. Que esse ataque, por exemplo, você acabou de dizer, né, a própria Rússia, que tenta, a partir disso, demonstrar que isso não vai mudar nos pedidos, nos desejos que ela tem em relação ao solo ucraniano. Mas por que fazer esse ataque um dia antes dessa nova negociação pela paz? Qual é o simbolismo desse ataque? E também essa outra explicação que eu queria que você pudesse nos dar, que o próprio Zelensky comentou, né, que a Rússia faz esse ataque em um momento em que a Ucrânia passa pela maior onda de frio do ano. Então, queria entender o que é que isso significa e também por que a Rússia faz esse ataque tão próximo a essa rodada de negociações. Eu acho que esse ataque ter acontecido agora, Rafael, ele tem menos a ver com a proximidade com as negociações e mais a ver com aquele cessar-fogo pequeno de 3 dias que acontecem. Você lembra que lá atrás, há alguns dias, o Donald Trump ele disse que tinha conseguido tirar do Vladimir Putin a promessa de que a Rússia ficaria sem atacar as principais cidades ucranianas durante uma semana. A Rússia vem, ela volta atrás e diz algo diferente, que seria apenas um cessar-fogo de 2, 3 dias contra a capital. Então, é quase como se ela tivesse usado esse prazo menor aí, né, de 3, 4 dias, para de fato conseguir organizar esse ataque maior. Então, ela está tentando de todas as maneiras, já que não consegue avançar no campo de batalha como gostaria. Quando eu falo no campo de batalha, eu digo ali na linha de frente mesmo, né, porque os avanços eles têm sido muito custosos. A gente está falando de 1.200.000 soldados feridos e mortos que a Rússia perdeu desde o começo dessa invasão há quase 4 anos. Isso para conseguir, talvez tenha havido um avanço de 1% ao longo do último ano. Grande parte do que ela conseguiu foi ali logo nos primeiros meses da guerra. E depois é um avanço muito mais lento, muito mais custoso. Então o que sobra é fazer esse tipo de operação aérea, ataques aéreos, para tentar desmoralizar a população, né? Ao mesmo tempo em que a postura dos Estados Unidos ela se torna cada vez mais hostil em relação à Ucrânia. Desde que o Trump ele chega no poder no ano passado, ele não ofereceu ajuda da maneira como era até então oferecida pelo Joe Biden. Enfim, ele inclusive até em alguns momentos chegou a punir a Ucrânia, pausando o compartilhamento de inteligência. Então, é a Rússia fazendo o que pode, fazendo o que pode para tentar prolongar essa guerra sem bater de frente também com os Estados Unidos. Então, que a gente está falando dos Estados Unidos, vamos falar da política de imigração lá do país de Donald Trump, porque semanas de protesto e a morte de 2 manifestantes durante as ações dos agentes federais fez com que o governo dos Estados Unidos anunciasse que agora todos os agentes do ICE vão utilizar câmeras corporais.
Você acha que essa medida pode diminuir essa tensão que tem acontecido em relação à população americana e o ICE? É apenas isso, eu acredito que não, tá? Eu acho que outras coisas vão ser necessárias para que isso aconteça, mas o que está acontecendo é claramente uma mudança de postura do governo e em meio a essa crise, né, essa crise bem específica. Os agentes eles passam então a usar essas câmeras em Minneapolis depois de tudo aquilo que a gente viu acontecer ao longo das últimas semanas, os protestos com a morte do Alex Pretty. E ela é uma decisão que ela vem na esteira de uma pressão forte também no Congresso norte-americano, inclusive, Rafael, uma pressão que vem de republicanos que são mais moderados. Isso tudo não vem do nada, existe um debate mais amplo sobre os limites de atuação desses agentes, né? Que existem negociações também que são feitas sobre o treinamento, sobre uma capacitação melhor dessas pessoas, mas é uma concessão que ela mostra o quanto o governo está tentando destravar um impasse que é maior. O uso dessas câmeras corporais, ele tem já um apoio bipartidário no Capitólio, algo que é extremamente raro, principalmente quando o tema ele divide bastante o Congresso, como é no caso da imigração, e ele virou um ponto de consenso mínimo num cenário em que outras propostas elas seguem emperradas, como a possibilidade aí desses agentes, como a possibilidade ou o fim da chamada imunidade qualificada, que hoje ela protege esses oficiais de responder judicialmente por abusos que eles exercem no exercício da função. Então, a gente vê o governo dando um passo para trás, repensando algumas atitudes, até mesmo foi o caso quando na semana passada ocorreu o deslocamento do czar da fronteira a Minnesota também, para dizer que as ações a partir de agora elas vão passar a ser muito mais específicas, muito mais direcionadas, com a orientação também para que esses agentes eles não dialoguem diretamente com os manifestantes, que eles falem só o necessário, dando algumas ordens específicas, porque o governo entende o desgaste público que isso tudo tem causado. O Trump ele chegou ali, de acordo com pesquisas que saem, com uma impopularidade recorde, maior do que em qualquer momento desde que ele assume o governo, lembrando que também é um ano de eleição de meio de mandato, né? Então, extremamente preocupante, o governo ele tenta repensar essa abordagem, com o desafio também de agradar aquelas pessoas linha duras, apoiadores do MAGA, do Make America Great Again, que gostam dessa postura mais combativa, mais violenta do ICE. Ontem também o Instituto de Medicina Legal do Condado de Happening, da cidade norte-americana de Minneapolis, declarou que a morte do Alex Pretty ela foi considerada então um homicídio perpetrado por agentes do ICE. Você acha que essa nova forma de enxergar o caso também pode fazer com que o governo Trump tenha aí um retrocesso em relação a como ela está agindo lá em Minneapolis? Eu vejo medidas para tentar para distensionar isso tudo que está acontecendo. A última coisa que o governo precisa nesse ano é de protestos, tanto em Minneapolis quanto também em outras cidades do país, cidades democratas, né? Dá para ver que existe um nervosismo já por parte do Donald Trump, até mesmo quando a gente leva em conta outras declarações que ele faz em outros contextos. Foi o caso de ontem, quando ele, por exemplo, ele falou em um podcast que os republicanos eles deveriam nacionalizar as eleições nos Estados Unidos. Ou seja, algo que seria teoricamente de atribuição dos estados, organizar as eleições. O governo Trump ele quer pegar para ele porque ele entende tudo que está em jogo. Ele entende que não tem conseguido agradar o eleitorado da maneira como ele achava que conseguiria fazer, né? Então ele está realmente bastante preocupado com isso e acredito que ele pode tomar algumas atitudes para distensionar tudo isso, mas dar ali mudar 180 graus a sua abordagem, mudar 100% a sua abordagem, acredito que não. Até mesmo porque uma postura dura em relação à imigração
talvez um dos pilares do trumpismo, é um dos pilares do MAGA. Isso não seria muito bem visto em relação à própria base. O que pode acontecer então é mudar a abordagem. Aí sim, mas não abandonar 100% a postura que ele tem. É isso, a gente está vendo aí que as notícias estão quentes por conta de conflitos na Europa, nos Estados Unidos, mas por aqui, na América do Sul, ainda tem questões para serem resolvidas. Uma delas é a relação dos países aqui da América Latina com o Trump. Uma das mais tensas é com a Colômbia. Hoje o Gustavo Petro se encontra com o Trump, acho que o encontro está marcado para 13h, e o colombiano chegou a dizer que ele está em busca de um acordo de paz. Queria que você dissesse para mim o que é que significa esse acordo de paz e o que é que o Trump pode querer em retorno caso ele aceite esse acordo. Eu acho que isso seria bom para os dois lados, na verdade, Rafael. Tudo isso acontece depois de quase um ano de escalada, então acusações de genocídio em Gaza feitas pelo Petro, o Trump chamando o Petro de narcotraficante, ameaças de sanções, tarifas, corte de ajuda, retirada da certificação antidrogas pela primeira vez em 30 anos. O Trump ele tira o visto do Petro, né? Teve a inclusão do nome do Petro na chamada lista Clinton, que restringe também operações financeiras, até que no dia 7 de janeiro, depois da captura do Nicolás Maduro, acontece um ponto de inflexão que abriu espaço para que essa reunião acontecesse a partir de agora, né? E aí essa visita ela é desenhada como uma oportunidade de um encontro formal entre os dois em portas fechadas. Isso é bastante importante a gente frisar, porque quando o encontro acontece em portas fechadas, ele diminui o risco daquela teatralização disso tudo, né? Os dois que têm essas características bastante performáticas, tanto o Donald Trump quanto o Gustavo Petro. Então, é um encontro que ele acontece com uma voltagem política altíssima, porque os dois, eles são completamente imprevisíveis, com esse histórico que eu mencionei de ataques públicos, né? E o Trump, ele chega dizendo que o Petro, ele meio que mudou de atitude depois daquela operação feita contra o Nicolás Maduro na Venezuela. Do lado colombiano, o Petro ele vai provavelmente jogar ali parte do seu legado, dizendo que ele tem conseguido bastante sucesso no combate às drogas, até mesmo antes dele sair de onde ele estava hospedado para se encontrar com Donald Trump na Casa Branca. Ele acabou fazendo algumas postagens nas redes sociais defendendo o fim do cultivo de coca. Isso com o objetivo de sinalizar que essa luta ela é bastante importante. Mas eu acho que o que está em jogo ali é algo mais prático mesmo. O que está em jogo é um reforço da cooperação antidrogas, com mais apoio militar e de inteligência dos Estados Unidos, até a possibilidade de operações conjuntas com o Exército, contra o Exército de Libertação Nacional, que é uma guerrilha financiada em parte pelo narcotráfico na fronteira com a Venezuela. Lembrando que o comércio bilateral entre os dois países, para a Colômbia principalmente, é extremamente importante. 30% de tudo aquilo que a Colômbia exporta tem como destino os Estados Unidos. Então, a Colômbia ela só tem a perder se ela continuar batendo de frente com os Estados Unidos. Então, o que a gente pode esperar como um todo talvez cooperação concreta. Então, o Trump, ele voltando a capacitar a Colômbia para combater o narcotráfico, que é um dos pilares da estratégia dele para a América Latina, para essa região, e em troca o Petro ele mostrar que também está fazendo a sua parte, que está disposto a cooperar nisso tudo. Conseguiram reduzir o clima para dar continuidade nessa cooperação, então a partir de agora acho que talvez uma concretização disso tudo. Significa esse encontro de Petro e Trump tão próximo das eleições presidenciais lá na Colômbia? Lembrando que as eleições na Colômbia, o primeiro turno, ele está previsto para 31 de maio e um possível segundo turno em 21 de junho. Ou seja, está bem próximo. Então, queria que você comentasse também como esse encontro entre Trump e Petro pode influenciar as eleições que acontecem daqui a pouco. Eu acho que o primeiro ponto é que esse encontro mostra claramente que houve uma distensão, evita o pior, lembrando que depois que o Trump ele faz
aquelas operações contra o Maduro na Venezuela, ele é perguntado por um jornalista, até mesmo na primeira coletiva de imprensa que ele dá depois dessas operações, se haveria a possibilidade de que operações similares fossem feitas em outros países da América do Sul, como é o caso da Colômbia, e o Trump ele deixa essa possibilidade em aberto. Então eu acho que o primeiro ponto é esse, que mostra que isso tudo foi distensionado, portanto a Colômbia ela passa da posição de um possível ou provável alvo dos Estados Unidos e volta ali para a posição de um país que consegue cooperar. O Petro ele se coloca nacionalmente como alguém que tem capacidade e acesso à Casa Branca, portanto, como um presidente que é um interlocutor que consegue cooperar com os Estados Unidos e não como alguém que pode se tornar alvo, né? Isso é extremamente importante, mas eu acho que isso manda também um recado para toda a região, Rafael, da América do Sul e para todos os países, que é algo bastante importante, inclusive para o Brasil. O que isso significa? Que não necessariamente, para que haja diálogo e cooperação com Donald Trump, as lideranças da nossa região necessariamente precisam ser lideranças de direita ou necessariamente lideranças alinhadas ideologicamente com o Donald Trump, né? Isso é corroborado pela própria maneira como o presidente Lula tem articulado com os Estados Unidos. O presidente Lula ele não está politicamente alinhado ao Donald Trump, pelo contrário, eles têm muito mais diferenças do que semelhanças na maneira de olhar para o mundo, mas conseguem articular. Tanto é que houve recentemente uma ligação de 50 minutos, que terminou com a promessa de visita oficial em março. Então, eu acho que o recado é esse, que apesar de divergências, pode haver cooperação e pode haver diálogo.